Deixa eu ler o comentário da Eliane. A tristeza dói, mas ficar remoendo causa sofrimento. Seria isso? Sim. Tanto o remoendo a tristeza, quanto não querendo sentir ela. O remoendo é a pessoa sentindo e focando no negativo. Então, tanto ficar sentindo, mas focando no negativo, quanto fugir da tristeza, não querer sentir ela, as duas formas fazem a gente sofrer. Quando a gente aceita a tristeza e acolhe a tristeza e dialoga e faz esse acolhimento da dor, esse acolhimento é a forma como a gente fala com a gente. Quando a gente faz isso, ela diminui. A questão, então, da impermanência é perceber que tudo muda. Se a gente aceitar que tudo muda e aceitar com leveza, fica mais fácil. Aí, eu estava dizendo isso, eu lembrei. O maior desafio que qualquer pessoa tem é lidar com as coisas como elas são e acontecem. Isso é aceitação. Quando a gente não quer que uma coisa mude, a gente está sofrendo. Quando a gente tenta controlar alguma coisa, a gente está sofrendo. Então, imagina, isso aqui é automático. Pelo menos eu me pego, às vezes, pensando que algo vai acontecer e que eu preciso me preparar para isso. Isso é uma forma de controle. Quando a gente fica antecipando as coisas que vão acontecer, isso é uma forma de controle, de ansiedade. Porque tem coisas para lidar agora. A nossa mente pula do agora. Só existe o agora. A nossa mente pula o agora e tenta resolver um problema daqui a 2 semanas. Ou daqui a um mês. Ao invés de lidar com o que está presente. Por exemplo, você pode ter no dia nada que te incomode. Mas a sua mente pode estar pensando que daqui a 1 semana ou daqui a 2 você tem que fazer várias coisas. Aí você sofre hoje porque você tem algo para fazer daqui a 1 semana, 2, 1 mês. E esse é o sofrimento. É como se o nosso estado natural de ser é o estado de presença. No aqui e agora. Focado aqui e agora. Isso não impede que você pense no futuro. Não é isso. Não é 880. O problema é que a nossa mente... Tem um ditado que fala assim: a mente é um servo fiel, mas é um mestre perverso. A mente é um servo fiel, um ajudante fiel, mas é um mestre perverso. O que quer dizer isso? A mente como um ajudante, como um servo, é a mente que você utiliza, que é um instrumento. É você perceber que a mente vai falar o tempo todo, mas você não é a mente. Então você consegue usar a informação que a mente traz. Não sei se é que eu falei no começo da aula, você pode assistir ela de novo. Eu falei o seguinte: você precisa lidar com a tristeza como se ela fosse uma pessoa. O nosso eu emocional é uma pessoa. O que quer dizer isso? Você precisa se relacionar com ele. A nossa mente é uma pessoa também. Parece estranho isso que eu estou dizendo? O nosso eu emocional é uma pessoa. O nosso eu racional é outra pessoa. Como assim? Então, quem sou eu? Quem é você? Se o seu eu emocional é uma pessoa, se o seu eu racional é uma pessoa, e eu estou dizendo que você precisa se relacionar com os dois, com o seu racional e com o seu emocional. E nesse se relacionar, é importante a empatia, é importante aprender a lidar com ele. Quando eu falo da mente, que é um servo fiel, é uma ferramenta fiel, é se você aprender a usar ela positivamente. Então, se você entender como a mente funciona e você usa isso a favor, eu vou dar um exemplo. A mente vem com um julgamento. Se você não entende, nunca parou para entender como usar a mente, ou para lidar com as emoções, vem o julgamento, você acha que é verdade o julgamento. E aí você deixa o julgamento te afetar. E você fica sofrendo porque veio aquele julgamento. Mas foi a mente que trouxe. O que a mente está falando não é verdade. É a verdade para a mente. E nem necessariamente é verdade. Mas quando vem o julgamento e você pega como verdade, pronto, o sentimento já fica desconfortável e aí vem o sofrimento, para não querer sentir.
A Eliane escreveu, se preparar para o futuro, mesmo sabendo que ele pode não chegar. E se ele não chegar, lidar com aceitação. A questão do se preparar para o futuro, a parte negativa disso, é quando você se apega. E aí sofre porque não aconteceu como você gostaria. Eu estou explorando o ditado que é a mente é um servo, um serviçal fiel, mas é um mestre perverso. Quando a mente é um servo fiel, um serviçal fiel, um funcionário fiel, quando você sabe lidar com ela, sabe usar ela. Então a mente é uma ferramenta, mas a mente é uma ferramenta se você souber usar ela. Se você não souber usar ela, ela que está mandando na sua vida. Aí ela é um mestre perverso. Então a mente é um servo fiel se você entendeu como lidar com ela, como usar ela positivamente. A Luíca escreveu verdade. A Luciana, boa noite, boa noite. Então, a mente é um servo fiel se você quiser aprender a usar ela positivamente. E ela é um mestre perverso se você não tem consciência que você não é a sua mente. Muitas pessoas nunca pararam para pensar que elas não são a mente. Normalmente, a gente associa que o que a gente está pensando é a gente. Mas não é verdade. Tem pensamento que você ignora, certo? Vem o pensamento e você ignora. Se tem pensamento que vem e você ignora, você não é o pensamento. Então você não é a mente. Certo? Tudo isso é para entender que você pode se relacionar de uma forma positiva com a tristeza. É que para se relacionar positivamente com a tristeza, você precisa também entender que a mente também é uma ferramenta. Ou a mente, ou o eu racional é uma pessoa. Então você precisa lidar com essa pessoa. Então, a questão de tudo ser uma ilusão é o ensinamento de muitos mestres. Só que, então, esse é o desafio. O desafio é como lidar com a informação. A física quântica, a ciência fala que tudo é vazio. Quer ver um exemplo? Naquele documentário Quem Somos Nós, não sei se você assistiu. Quem assistiu o documentário Quem Somos Nós? Se quiser escrever, sim, para quem assistiu. Aquele documentário Quem Somos Nós fala de física quântica e assuntos assim, sobre como o nosso pensamento afeta a nossa realidade, afeta como a gente sente. A Luíca escreveu que não assistiu. Coloca no YouTube, Luíca. No YouTube você deve ter completo o documentário. É um documentário antigo, se eu não me engano. Quando eu falo antigo, deve ser de 2010, 2012, ou até um pouquinho antes. Esse documentário chama-se Quem Somos Nós? Se eu não me engano, nesse documentário eles mostram aquela pesquisa feita onde colocaram porções de água em diferentes ambientes. E eles tiraram uma foto da molécula da água de acordo com o ambiente onde ela estava. Então, quando a água estava no ambiente, que o ambiente era pesado, estressante, a molécula, a foto da água ficava toda borrada, toda manchada, toda bagunçada. Quando a mesma porção de água estava, não a mesma, né? Mas uma outra porção de água estava no ambiente, por exemplo, num templo, num lugar onde as pessoas estavam meditando ou estavam felizes, a molécula ficava toda organizada. Tem isso no documentário, Quem Somos Nós. Então, quando você... O que fala disso? A nossa organização interna, a gente é pelo menos 70%, 80% de água. Né? Parece estranho, né? Como assim? Como que a gente é 80% de água? A gente é duro, né? Como assim? Não, pelo menos a ciência fala. Tudo bem que tem o sangue por dentro, né? Mas a gente é 70%, 60%, 70%, 80% de água. Mas como assim se tudo é duro? Mas imagina, 80% de água. É muita coisa. Então, tudo isso é para trazer esse olhar de que a gente quer controlar as coisas. A gente quer previsão. Mas se você olhar o efeito que tem as nossas emoções sobre o nosso corpo, a gente é 80% de água. E essa água na gente é a mesma água que o cientista usou na pesquisa.
Então, a mesma água que estava lá no ambiente estressado e ficava toda bagunçada, toda borrada, toda manchada, essa água está na gente, ela vai ficar assim também quando a gente está num ambiente negativo, ou a gente é o ambiente negativo por essa água. E quando o ambiente é de meditação, de paz, de aceitação, a gente fica também organizado.